Hello, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Good morning, good afternoon or good evening. Ezequias Lourenço, seu amigo. Estamos ao vivo hoje, quinta-feira, aqui de São Paulo, 19 horas e 31 minutos. Programa Você em Foco. Estamos hoje com um tema muito especial. Uma vida surpreende. Esse é o tema que vamos tratar com base na obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Uma obra muito interessante, pensante, reflexiva por si só. Nós vamos fazer aí um paralelo com o episódio em que Saul ele vai procurar uma pitonisa, uma feiticeira, para consultar fontes espirituais, a fim de que ele pudesse ter bom êxito na guerra contra os filisteus. Vamos fazer esse paralelo entre esta obra literária de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, e essa passagem da história dos hebreus, da história de Israel, com o rei Saul, esse episódio aí que muita gente conhece. E fazendo assim, faremos uma análise da vida prática. Aliás, este programa tem o objetivo de trazer conhecimentos como ferramentas no formato de debate, entrevistas, reflexões, aulas, para que nós possamos passar pela experiência humana de maneira mais otimista. Afinal, como dizia já o pré-socrático Heráclito, o filósofo, um rio não passa duas vezes pelo mesmo lugar. Nós sempre somos diferentes do que fomos anteriormente. Ok? Quero ler com você aqui, então, um exemplar, uma passagem das Sagradas Escrituras. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, versículos 5, 6, 7 e no máximo 8, talvez. 1 Samuel, capítulo de número 28, versículos 5 em diante. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então ele disse aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Passagem interessante, em que o profeta Samuel, o homem que ele tinha as diretrizes do eterno Deus, para poder dar ao governante. Lembrando que Israel vivia em um estado teocrático, muito embora governado por um rei por nome Saul, mas esse rei precisava consultar o profeta para as suas ações políticas terem êxito. Saul havia tido um desentendimento com Samuel, Samuel já havia morto, e Saul busca uma intuição com o eterno Deus, o eterno, para poder ter essa diretriz, mas ele não tem resposta. E agora, o que fazer? Samuel está morto. Os filisteus estavam no arraial, estavam no acampamento, gritando, urrando, gritos de guerra. Certamente, os soldados treinando naquela roda, eles se esmurrando, para saber quem era o vencedor, apenas numa modinha, numa brincadeira entre os soldados, que sempre sai sangue, mas para mostrar a virilidade, para mostrar aí a supremacia do exército. Os filisteus, peritos na arte do ferro, eles estavam em maior número, eram habilidosos. Israel era um estado-nação muito pequeno. Aquilo deixou o coração de Saul aterrorizado. E não tendo a resposta do divino, ele busca uma alternativa. Uma mulher, uma adivinha, que em outras traduções tem seu nome de pitonisa. E ali aparece um homem, aquele homem, Saul entende que é Samuel,
e ali uma previsão do futuro, dizendo que Israel perderia a batalha contra os filisteus. E de fato aconteceu o que aquele homem que apareceu na imagem para aquela mulher falou. Só que o texto sagrado vai fazer entender que não era Samuel. E existem alguns indícios. Alguns estudiosos apontam 17 indícios de que não haveria a possibilidade de ser Samuel, aquela pessoa, aquela imagem, aquele idoso, né, aquele ancião que aparece para a pitonisa. De qualquer forma, Saul teve um fim fatídico. Ele morre em Gilboa com seus filhos. Mas o que tem isso a ver com o que nós vamos trabalhar hoje, com o tema Uma Vida Surpreende? Eu quero tratar aqui a história de uma menina chamada Macabea. Essa menina foi idealizada, foi inspirada, né, pela vida daquela mulher escritora chamada Clarice Lispector. Clarice Lispector, esposa de um diplomata brasileiro, nascida na Ucrânia. Ela morre logo após ela publicar essa sua última obra, que muitos dizem, os literatos, os estudiosos dizem que foi a sua obra-prima. Ela morre de câncer no ovário, enfim. Clarice Lispector era uma mulher introvertida, casada com um diplomata. Ela era de uma classe social média, vivia entre os ciclos influentes daquela época, por conta das reuniões que o seu marido tinha com os representantes de outros estados, de outros países, as negociações. Certamente era uma mulher muito influente e isso ajudou-a também na sua profissão como escritora, muito embora ela não levava isso como profissão. Ela dizia sempre em suas entrevistas que fazia esse trabalho por prazer. E o dia que se tornasse profissão, ela seria escrava desse trabalho, não teria prazer, consecutivamente, não teria aí sucesso naquilo que ela estava empreendendo. Muito bem. Sei que, estudando a história, você vai perceber que esta mulher, Clarice Lispector, desculpem, ela teve essa ideia quando ela morava no Rio de Janeiro. A história dela é interessante porque ela veio morar no Brasil, ainda cedo, conhece o seu esposo, casa, ele é diplomata, fazendo muitas viagens. Ela morou lá em Pernambuco, Nordeste brasileiro. Depois ela vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ela encontra-se com personagens diversos, inclusive retirantes nordestinos. E ela percebe a dificuldade que essas pessoas tinham em se encaixar na sociedade carioca. E ela andando pelas ruas do Rio de Janeiro, ela conta, ela viu uma fila de retirantes em uma ação social, ela observou, ela começou a analisar, fazer aquela análise da sociedade. E ela disse que teve a experiência de ir até uma cartomante. A cartomante falou coisas interessantes da vida dela, que aconteceriam coisas boas, surpreendentes, e ela sai daquela cartomante, isso, a própria escritora, e ela se pergunta, imagine só, se acontecesse de se eu fosse atropelada, tudo que essa mulher falou não se cumpriria, e aí? O que acontece? Então, analisando esses fatos na sua vida, a observação que ela fazia também da sociedade, lhe veio a ideia desta obra, A Hora da Estrela. A Hora da Estrela conta a história de uma retirante nordestina do estado de Alagoas, chamada Macabeia, que vai morar no Rio de Janeiro, a então capital, histórica capital do Brasil.
E esta mulher, ela tem condições muito precárias de vida, muito simples, e ela é feliz com isso. Ela se contenta com um café frio antes de dormir, em ouvir as notícias, em trabalhar. Trabalhava como datilógrafa. Morava com mais 3 pessoas numa pensão. Uma mulher solitária, porque era viúva, ou aliás, órfã, né? De pai e mãe, e torna-se órfã também da tia que havia criado ela. Uma tia que a criava, ou a criara com braço forte, com muita disciplina. Então, Macabeia tinha aquela carência afetiva, necessitava de autoconhecimento, e ela se encantava, se alegrava com coisas bobas, como por exemplo, um comercial de creme. Ela achava interessante, queria ter, ela se rendia à propaganda capitalista, e até dizia que queria comer com uma colher aquele creme. Olha que coisa. Ela conhece um homem chamado Olímpico, que também era nordestino, só que tinha suas ambições, não era tão pacato, tão acomodado com a vida, com a zona de conforto. E ela era tão excêntrica, tão pacata, tão ingênua, que um dia ela foi ao zoológico com o seu namorado e ela viu um rinoceronte. Ela ficou tão embasbacada e ao mesmo tempo atemorizada com aquilo que ela acaba literalmente urinando na roupa. Olha que coisa. Então, Macabeia é o retrato de uma pessoa deslocada na sociedade. A palavra Macabeia possivelmente tenha vindo de Macabeu, porque Clarice Lispector era uma judia. Sabemos que os judeus foram espalhados pelo mundo, principalmente através da diáspora, no ano 70 depois de Cristo, e foram para várias nações do mundo. Então, muitos judeus tinham a nacionalidade italiana, alemã, espanhola, portuguesa, enfim, e também ucraniana. Possivelmente ela tenha retirado esse nome da fatídica história de Judas Macabeus, da revolta dos Macabeus, porque Macabeia, o nome da nossa personagem, denota uma pessoa sufocada pela vida, pelas condições em que vivia, porque era muito pobre, talvez até abaixo da linha da pobreza, e que de alguma forma quisesse lutar contra aquilo, mas não tivesse forças. Mudar a sua realidade, mas não tivesse forças. Então, possivelmente ela tenha escolhido este nome com esse propósito, com esta intenção. Porque em determinado momento da história, Macabeia começa a descobrir que ela poderia algo mais. A sua sexualidade começa a aflorar. Há um episódio que ela acaba falando ao seu empregador, que aliás a teria mandado embora porque ela não sabia datilografar direito, porque a profissão dela era datilógrafa e ela não conseguia datilografar as palavras, e ficou com ela por dó. Mas um dia ela simulou uma dor de dente e ficou em casa, porque ela sabia que as outras 3 mulheres não estariam em casa. Eu digo na pensão, lembrando que ela era uma retirante lá de Maceió, morando no Rio de Janeiro. Mas ela tinha uma necessidade de estar só, da solitude, de se autoconhecer, de ter prazer em estar consigo mesma, porque naquele dia ela ficou sozinha, dançando em frente ao espelho, ficou até despida para poder conhecer-se melhor e até trabalhar um pouco a sua autoestima. Só que as situações foram acontecendo e o Olímpico conheceu Glória, uma de suas colegas de trabalho, e a trocou. Mas ela olhou para o Olímpico e deu um sorriso, ficou quieta e ela não reagiu. Mas teve um dia que ela acabou indo procurar uma cartomante chamada Carlota. Ela não tinha dinheiro para isso. Esses serviços naquela época já eram pagos, sempre foram pagos.
E uma colega, inclusive a própria que havia roubado o namorado dela, a Glória, ela acabou pagando para que ela fosse até a essa cartomante. E ao chegar na cartomante, a cartomante faz ali previsões otimistas sobre a vida dela. Que ela conheceria um estrangeiro, loiro, alto, robusto, que ela teria uma vida com ele e seria muito feliz. E aí Macabé sai daquela sessão estupefata, sai toda feliz. E quando ela coloca os pés fora daquele estabelecimento, quando ela está já se destinando, né, a destino de sua residência, acontece uma tragédia. Um carro atropela Macabeia e Macabeia morre. Mas o interessante também é que o motorista do carro era loiro e tinha todas as características daquela previsão que ela teve minutos antes, ali junto com a cartomante. Interessante, né? O título da nossa reflexão é esse: uma vida surpreende. A vida muitas das vezes nos prega peças, né? Um dia eu escrevi a letra de uma canção, mais ou menos ela diz assim: a vida nos traz muitas surpresas, no momento ou nos momentos bons e na tristeza. Alegria em paz é o que o homem quer sentir, mas ele só encontra se estiver em ti, ó Deus. O ser humano sozinho, ele está fadado ao fracasso. Nós fomos criados para existirmos, né? Para vivermos em sociedade, para socializarmos, para estarmos em comunhão. Isso é fundamental. Fundamental para a sobrevivência, fundamental para as relações. Só que a vida, ela surpreende. Por mais otimistas que somos, por mais boas intenções que temos, por mais planos, ou por maiores que sejam os planos que nós temos, muitas das vezes uma situação, seja ela qual for, acaba tirando aquele sonho, matando aquele sonho. Ou como diz o ditado popular, jogando um balde de água fria. Saul, quando vai consultar a feiticeira, ele vai na intenção de obter uma resposta. Muito embora ele usasse métodos reprováveis, tanto na sua liderança, quanto nessa própria atitude em buscar uma feiticeira, porque era totalmente condenado, né, pela Torá escrita por Moisés. E a resposta que ele obteve foi totalmente contrária às expectativas que ele tinha sobre a guerra. Tanto é que ele perde a guerra, tanto é que ele morre, tanto é que os seus filhos morrem. A sua cabeça é cortada e é mostrada como o trunfo da vitória. Por outro lado, nós temos a nossa personagem Macabea, que já desvalida, já com a autoestima baixa, já totalmente desanimada, resolve buscar uma cartomante, vamos colocar assim, um tipo de feiticeira, né? Na verdade, ela não resolve por si, alguém indica, vai lá e faz. Diferente de Saul, porque Saul, ele quis ir, ele decidiu. A Macabeia não, ela estava vivendo segundo as circunstâncias, simplesmente, e surgiu essa oportunidade dela visitar, né, essa cartomante. Pagaram para ela, tem até aquele ditado, né, Nani? Pagando, tá tudo certo. Mas acontece que quando Macabeia chega, eu imagino que ela chega
sem intenção alguma, ela apenas queria ouvir alguma coisa, de repente, quem sabe, ela fosse surpreendida com alguma mensagem boa, positiva, mas ela não tinha perspectiva. Ela era fruto do caos, ela era fruto da desilusão, ela era fruto da falta de perspectiva, de um ambiente que proporcionava totalmente a ela uma baixa autoestima. Mas ela ouviu uma mensagem, uma palavra que foi boa, soou bem aos seus ouvidos. Olha, você vai ser próspera, você vai ter aí um bom relacionamento estável com alguém, vamos dizer assim, né, da elite, né, com um gringo, né, porque até hoje o brasileiro tem essa imagem de que tudo que é exportado, tudo que é, no caso, importado, né, tudo que é de fora é melhor, é algo que vai lhe agregar. Não é sempre assim, né? Então, aquilo animou Macabeia, aquilo a deixou felicíssima. Imagina que ela sai daquele lugar de maneira bem diferente, surpreendentemente diferente do que ela entrou. Ela não imaginava, olhando o contexto de toda a história, ela não imaginava que seria assim, que ela teria aquela resposta. Mas quando ela sai, acontece algo totalmente diferente daquela expectativa que foi criada dentro daquela, vamos colocar assim, daquela taberna, daquele espaço de consulta. Imagino quando vem o carro para cima dela, ela teve segundos para pensar, talvez passou na mente dela todo um filme. Dizem que acontece isso momentos antes da morte, né? Ou de repente ela também não viu. Ela só sentiu rápido e ela já não estava mais nesse mundo. Que coisa, não? É uma história surpreendente, muito realista. O escritor, o narrador, na verdade, Rodrigo S.M., né, que também foi criado por Clarice Lispector, ele trata essa história como narrador. Muitas das vezes ele interfere, algumas vezes, na verdade, ele interfere na história, traz os seus pensamentos, faz a relação entre ele e a própria Macabeia. E no final ele acaba discutindo se ela deveria morrer ou não. Né? Às vezes a gente não faz isso. Poxa vida, mas o fulano era novo, tinha saúde, era atlético, ela era trabalhadora, bonita, tinha uma família linda, uma família maravilhosa, e já não está entre a gente. Aconteceu um acidente, ou então essa pandemia está aí, levando algumas pessoas, e a gente começa a questionar se realmente aquilo deveria acontecer ou não. Mas nós temos que encarar a realidade da vida, porque uma vida surpreende. A vida surpreende para bem, trazendo alegrias, né? Otimismo, ocorrendo milagres para aqueles que acreditam. Né? Nós cristãos acreditamos em milagre. Ou ela também surpreende, por outro lado, o lado negativo da enfermidade, da morte, da decepção amorosa, da frustração religiosa, a frustração na profissão, da decepção na amizade, a perda de um emprego, a perda de status, o não reconhecimento, a calúnia, a difamação. A vida surpreende. E aí, como ligar? Ou como ligar esses pontos? Ou como lidar com essa situação? Saul não pôde lidar com essa situação. O máximo que ele podia fazer era guerrear, era lutar. E ele acabou morrendo. Macabeia não teve tempo nem sequer de pensar nas consequências de toda aquela vaticinação, de toda aquela, eu diria, profecia,
entre aspas, né? Fugindo um pouco aqui do conceito real de profecia, de todo aquele prognóstico, né? Da mulher cartomante. A grande pergunta é, e aí? O que você está fazendo, o que eu estou fazendo com o momento presente da vida que temos? O que estamos fazendo com a realidade diante da qual procuramos fingir ou fugir? Se encarar demais, talvez não aguentamos ou não aguentemos. Mas se fugir demais, corremos o risco de viver uma realidade alternativa. E no final, acabaremos também amargando os dissabores da vida. E aí, o que fazer? Um homem chamado Asaf começou a questionar isso. E ele disse que, olha, talvez não valha a pena ter princípios, talvez não valha a pena viver uma vida piedosa, talvez não valha a pena ajudar o próximo, talvez não valha a pena adorar o eterno Deus que por tradição aprendi a seguir, talvez não valha a pena. Talvez não valha a pena, para os tempos modernos, os tempos atuais, trabalhar tanto, obter lucro. Lutar pela família, talvez não valha a pena. Ser um bom profissional, porque teremos frustrações, teremos desentendimentos, não seremos reconhecidos. Talvez não valha a pena. E Asaf, um coralista, um líder do coral de cerca de 2.000 vozes lá em Israel, que fazia toda aquela festa, que ensaiava e fazia com que as pessoas cantavam, e a nação ia em êxtase para assistir aquelas apresentações públicas em torno do templo, algumas vezes em praça pública com as romarias. Asaf começou a pensar que ele era apenas mais um ator no palco da história da vida, fazendo as pessoas rirem, chorarem, se emocionarem, mas a sua vida, ele não estava resolvido, ele não estava satisfeito. Ele não estava feliz. E acontece que ele chegou à beira da depressão. Se você for olhar ali o livro de Salmos, não vale a pena. Ele disse, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, eu resvalei. Sabe quando você está andando no caminho, de repente você bate o seu tornozelo numa pedra, aquilo dói e aquilo tira o objetivo, tira o foco. Você até pode esbravejar, falar palavras um pouquinho mais difíceis de serem ouvidas, mas até entendível, ou inteligíveis no sentido de compreensíveis por conta do momento que você está passando. Afinal, você é ser humano, você é gente como a gente. Mas ele pensou, antes de eu tomar uma decisão séria, porque existem momentos na vida que precisam de decisões sérias, e essas decisões precisam ser pensadas. Eu vou buscar mais uma vez a diretriz do Eterno, porque até agora ele se calou. Sabe, muitas das vezes o Eterno não fala. Ele quer que nós vejamos, ele quer que nós, em inglês nós chamamos de pull the trigger, nós acionemos o gatilho da visão. Pull the trigger of the sight, ou seja, acione o gatilho da visão. Perceba, tenha discernimento, tenha sensibilidade. Às vezes nos falta isso. Mas ele buscou lá no fundo do seu espírito vontade de querer saber o porquê, as razões de sair do pedestal do orgulho, sair do pedestal narcisístico, sair da sua zona de conforto. Deixou de se vitimar, deixou de se ver como vítima da situação. Aí ele, depois
chega a algumas conclusões. Olha, eu estava assim, me sentindo desta forma, triste, amargurado, solitário, até depressivo. Até que eu abri mão de certo orgulho e eu adentrei no santuário. O santuário é um lugar reservado, é um lugar à parte, de reflexão, de ampliação de visão, de te fazer pensar fora da caixa, fora da lógica humana. E quando eu cheguei lá, eu descobri, eu entendi a razão de algumas coisas. Em outras palavras, ele disse que tudo aqui na vida é efêmero, é passageiro. Uma hora é, depois deixa de ser. Como aconteceu com a vida de Saul, guerreando contra os filisteus, peritos na arte do ferro. Como aconteceu com Macabeia. Saiu feliz da vida. Como diz o ditado, danada de feliz. De um lugar de consulta, trazendo ali uma injeção de ânimo, uma alegria, dando a ela um horizonte, uma perspectiva, e de repente, do nada, um acidente tira-lhe a vida. Quando Esaf entra no lugar santo, lugar retirado, um lugar que o faz pensar fora da caixa, ele começa a entender que, embora a vida seja efêmera, passageira, ele, você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, me ouvindo aí pelo podcast, você não resume-se apenas a essa identidade. Você é baixinho, gordinho, careca como eu. Ó, Nani, minha filha fala para mim, pai, aqui tem um pouco de shampoo, mas não é para você não, tá, pai? Que você não tem cabelo. Aí ela passa fazendo assim, ó, meu cabelo. Talvez você tenha barba, você não tenha barba. Você saiba ler, você não saiba. Talvez você tenha uma religião, talvez você não tenha. Você tenha uma profissão, você não tenha. Não sei qual é a sua situação. Você esteja triste, alegre ou feliz. Você não é apenas isso. Você é mais do que isso. Você tem uma essência divina. Você emanou do eterno Criador. E você é eterno. E a sua vida não se resume a essa situação na qual você está circunscrito. Eu estou vendo aqui, o André Luiz, ele está falando aqui, eu também estou assistindo, amor. Acho que a esposa, a filha, alguém indicou o programa para ele. E ele está assistindo, certamente, ele está sendo tocado pelo Espírito do Eterno Deus. Um abraço para a Aparecida Abreu, Maria de Fátima, Gadelha, o André Luiz, a Cecília Ventura Roque, Deus abençoe. Então, eu quero terminar essa reflexão dizendo, se você colocar as suas perspectivas na sua filha, no seu filho, você pode se decepcionar. Na sua esposa, esposo, você pode se decepcionar. No seu parente, no seu amigo, no político, né? Estamos em época de eleição agora, você pode se decepcionar. No seu líder religioso, você pode se decepcionar. Às vezes você olha para si mesmo e olha as mancadas que você dá e você se decepciona consigo mesmo. Aliás, gente, o ser humano é decepcionante. Eu, particularmente, tenho adotado alguma postura na minha vida de não estar tão longe das pessoas para não ser esquecido, mas não estar tão perto delas de forma tão intensa, a ponto de talvez não provocar tanta decepção ou ser decepcionado. Mas nós precisamos de pessoas. Então temos que saber um limite de atuação na existência da vida. Mas acontece que a nossa expectativa nos homens, na condição humana, ela é frustrada muitas das vezes. Vale muitas das vezes mais você ouvir um pássaro, você ouvir uma ópera, ouvir uma música boa, música que te
eleve o espírito, que te fale de amor, que fale de Deus, que fale de salvação. Ter momentos singulares na vida, como um esporte, uma leitura, algo que te faça ver o quão nobre é o teu espírito, te faça entender que a vida não é só esse quadrado que eu e você vivemos. Vale muito mais a pena você e eu definitivamente, sem sombra de dúvida, colocarmos a minha e a sua, a nossa expectativa, ou as nossas expectativas, no eterno Deus, Criador da vida. Porque em momento nenhum Ele vai te decepcionar. E no momento que mais você precisar, Ele vai estender a mão, vai consolar, vai afagar, às vezes vai até te dar uma bronquinha. Mas você sabe que Ele faz isso com carinho, Ele faz com amor, Ele te resgata dessa situação, seja ela qual for que você esteja passando. Resgata por cima, porque, afinal, a vida surpreende. A minha oração ao Eterno nesta hora é que a vida te surpreenda com lições que talvez nem sempre sejam agradáveis, mas que te enriqueçam, que te acrescentem experiência, para que você possa viver em expectativa, depositando no eterno Deus a sua expectativa, porque só Ele cuida e não existe quem cuide mais do que Ele. Uma mãe pode te decepcionar, mas Ele não te decepciona. Feche os seus olhos, por favor. Quero fazer uma rápida palavra de oração. Eterno Deus, em nome de Yahushua, Jesus Cristo, eu te agradeço por esse momento tão ímpar e singular que Tu nos deste para podermos refletir sobre a vida desse personagem fictício, Macabeia, que todos nós somos Macabeia na vida em alguma situação. Comparando com a vida deste personagem real que foi Saul, e refletir a nossa vida nas andanças, na realidade da nossa existência, e buscarmos respostas que nem sempre as pessoas têm a dar. Mas sabemos que no fundo o Senhor tem nos despertado, proporcionado meios, pessoas, situações para que possamos fazer a leitura e discernirmos, a fim de que nós percebamos que somente em Ti devemos depositar toda a nossa confiança e as nossas expectativas. Porque a vida surpreende. Uma vida surpreende. E o Senhor tem boas surpresas para nós. É em nome desse mesmo Yahushua, Jesus Cristo, a quem servimos, que te pedimos e te agradecemos, certos da bênção e da resposta. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Um grande abraço. Vamos em frente. Até a próxima programação.